nós temos o nosso irmão Anderson, da Casa Espírita. Centro Espírita Arautos, uma nova era. Centro Espírita Arautos, nova era. Com a palavra. Então, meus irmãos. Quer que apague a luz? Oi? Apaga da frente. É só essa. Nosso tema de hoje tem como título Urgências e Prioridades. Nós realizamos ontem no seminário com essa problemática em que nós abordávamos essa questão da urgência que nós temos para a nossa melhoria. E vamos fazer aqui um resumo, uma reflexão sobre uma questão fundamental para nós. Você tem certeza de que este não será o seu último ano de vida? Alguém aqui tem certeza? Alguém aqui pode dizer, não, eu não será meu último ano. Alguém pode dizer? Não. Isso deveria ser uma questão que ficasse na nossa mente. Nós deveríamos ter isso em mente. Mas nós esquecemos disso. A gente vai meio que empurrando com a barriga, deixando isso para lá. E só se lembra disso quando algum ente querido parte. Os Espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. A missão da doutrina espírita é justamente trazer para nós, seres humanos que habitamos o planeta Terra, conhecimentos que possam mudar a face do nosso planeta. O mundo de regeneração, ele começa com a nossa mudança, a nossa regeneração. E como a gente vai fazer essa regeneração se diariamente, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, no lidar com as outras pessoas, muitas vezes quem sobressai é o bárbaro. Vocês conhecem o bárbaro? O bárbaro, ele é um companheiro nosso muito antigo. Ele nos acompanha aí há uns 10 mil anos. O bárbaro, ele formata a nossa personalidade e nossa forma de reagir há muito tempo. O bárbaro, ele agride, ele é áspero, ele é arrogante, ele é orgulhoso, ele só pensa nele, ele é ciumento, possessivo. Esse é o bárbaro. Esse bárbaro, ele luta contra o mundo de regeneração e ele está dentro de cada um de nós. Jesus, quando vem à Terra, ele vem implementar uma nova lei. A lei do bárbaro é: mexeu comigo, tem um troco. Mexeu com os meus, primeiro o meu. Jesus prega isso. Farinha pouca, todo mundo conhece essa lei do bárbaro. Farinha pouca, esse é o bárbaro agindo na gente, né? Jesus vem trazer uma nova lei, a lei do amor ao próximo, há 2000 anos. O nosso mundo vive o amor ao próximo ou ainda a barbárie? O que vocês acham? Vocês veem aí o amor ao próximo no dia a dia, em termos gerais? Por isso a doutrina espírita chegou. Ela vem trazendo uma nova era para a regeneração da humanidade. Como? Com informações muito interessantes. De que maneira, no item 799 do Livro dos Espíritos, pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz com que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses.
A doutrina espírita faz com que a gente perceba aonde está o nosso verdadeiro interesse. Mas, vejam bem, ela não vai impor isso a gente. Ela vai trazer a revelação espiritual e vai mostrar para a gente o seguinte: você já viveu muitas vezes nesse planeta e em outros. Essa não é a sua primeira vida. Você já morreu, corpo físico, diversas vezes. E você continuou vivo. A doutrina espírita não traz isso como uma pregação, uma crença. O conjunto de informações que surgiram a partir do século XIX vieram para impactar a gente, criar um impacto. Quando você acredita, acreditar é uma coisa assim, diz que caiu ali uma estrela cadente ali, vermelha, azul, vermelha, branca e verde. Eu acredito. Eu acho que como é vermelha, branca e verde, quem vai ser campeão vai ser o Fluminense. Quem sabe? Acredita, né? Pode ser, pode não ser. A doutrina espírita, ela não surge assim. Ela surge com um fenômeno. O fenômeno se mostra. Os espíritos aparecem. E isso cria um impacto, porque deixa a gente sem argumentação para encarar a realidade espiritual. César Lombroso foi um cientista italiano muito renomado na área da criminologia. Ele criou umas teses que na época tinham muito valor. Hoje caiu por terra. Mas ele era muito renomado e ele foi um dos pesquisadores que foi contactado pela academia científica para desmascarar os espíritas, provar que aquilo tudo era fraude. E ele foi investigar Eusápia Paladino. Eusápia Paladino, que era uma médium. Eusápia Paladino era uma médium excepcional. E ele começa a fazer perguntas do tipo: você consegue ver o futuro? Você move esse objeto? Alguma coisa assim. Aí o que ela fala para ele? Eu posso fazer muito mais do que isso. Eu posso fazer aparecer aqui a sua mãe. A mãe dele já era desencarnada. Ela foi amarrada, para que nem dissesse que ela estava vestindo a roupa. E a mãe do César Lombroso apareceu materializada e abraçou ele. Diante de tal fenômeno, o que ele ia mais dizer? O que vocês acham? O espírito aqui, materializado. Alguns aqui iam sair correndo, né? Você vai dizer o quê? Não, isso daí foi uma hipnose coletiva. Isso daí foi uma mentira, você está mentindo. Gente, diante da mãe dele materializada, César e Filminho, e abraçou, o homem teve que se tornar espiritualista, né? Defensor da doutrina espírita, escreveu o livro Hipnotismo e Espiritismo. Esse é o impacto que a doutrina espírita traz. Ela não é uma fantasia, não é um filme, não é uma novela, é a realidade. Anos atrás, uma amiga minha, ela chegou na casa espírita porque aconteceu uma coisa com ela. Ela, desesperada, não sabia o que era. Ela era estudante de medicina. Volta e meia, ela acordava e ela estava no teto. E ela viu o corpo físico dela lá na cama. Ela fazia um desdobramento totalmente lúcido. Totalmente lúcido. Porque às vezes o desdobramento tem níveis de percepção. E ela foi saber o que era aquilo. O que a gente instruiu? Olha só, minha irmã. Você está tendo a prova viva de que isso tudo que a doutrina espírita prega não é fantasia. Você está com o seu perispírito olhando o seu corpo físico. Nós somos imortais. A doutrina espírita vem trazer
a realidade, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. O homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o seu futuro, abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores. Ensina-nos os homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Isso século XIX, início das teorias racistas. Os Espíritos vêm trazer a grande realidade que nós somos espíritos imortais. E não é só isso. Nós já vivemos muitas vidas, como homem, como mulher. A coisa mais impressionante para um homem, um médium, é ele ter uma retrocognição, uma lembrança, e se ver como mulher e em parto. Porque a dor do parto, hoje a mulher também não sabe o que é dor do parto, né? Hoje nós estamos num nível que a mulher hoje não sabe mais, né? Todo mundo só quer... Qual o nome? Todo mundo sabe. Só quer cesárea, né? Mas antigamente, as mulheres de antigamente sabiam o que era dor de parto. E o homem não sabe. Você imagina um homem tendo uma regressão de memória em que ele está com uma mulher e toma dor de parto. Isso é impactante, porque quebra essa visão nossa de machismo, racismo, de seitas, castas. A doutrina espírita vem trazer isso para a gente. Lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, tem essa mensagem: tende o cuidado de preservar-vos de toda avareza, porquanto, seja qual for a abundância em que o homem se encontra, isso é Jesus falando, está no Evangelho, sua vida não depende dos bens que ele possua. Sua vida não depende dos bens que ele possua. Disse-lhes a seguir esta parábola: havia um rico homem cujas terras tinham produzido extraordinariamente e que se entretinha a pensar consigo mesmo: que hei de fazer, pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo o que vou colher? Aqui está, disse, o que farei. Demolirei os meus celeiros e construirei outros, maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma: minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe e goza. Vocês lembram alguém? Tem isso como prioridade? Lembra alguém? Vocês? Assim, vagamente. Só pensando. Comer, beber, dormir. Mas Deus ao mesmo tempo disse ao homem: que insensato és! Esta noite mesmo tomar-te-ão a alma. Para que servirá o que acumulaste? É o que acontece àquele que acumula tesouros para si e não é rico diante de Deus. Lucas 12, 13 a 21. Jesus faz essa reflexão. A reflexão de que ninguém sabe o dia e a hora em que se vai desencarnar. Nós não sabemos se 2013 será nosso último ano. Mas sabemos de uma coisa: sendo o último ano ou não, nós precisamos começar a refletir sobre o que nós estamos fazendo aqui. A maioria dos seres humanos na Terra pensam que aqui é uma viagem de férias para rir muito, beber muito, gozar a vida, curtir a vida doidada, até que chega a doença, entra a depressão e morre. Esse é o bárbaro. O bárbaro, o fim para ele, a vida é isso. Por quê? Porque o bárbaro, quando a gente vivia assim há 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, a gente não tinha noção nenhuma de vida após a morte. A gente não pensava nisso. A gente pensava, quando muito, no nosso clã. E isso a gente foi repetindo vida após vida. Hoje, no século XX, Freud começou a descobrir uma coisa muito interessante, chamada inconsciente. O inconsciente, ele trouxe uma série de informações novas, inclusive para a área da religião. E a doutrina espírita foi clarear isso para a gente. Porque o inconsciente, para os psicologistas, era uma coisa formatada desde a infância, na relação do filho com a mãe e tudo mais. O conhecimento espírita mostrou para a gente
que esse inconsciente, ele na verdade é um acúmulo de experiências que nós temos de milênios. Desculpa que o meu antivírus está fora da... está agora me lembrando, é quase 15 segundos. Esse inconsciente, ele denuncia para nós uma necessidade que a gente muitas vezes pensava que era fácil, olhando pelo formato das antigas religiões, que era o seguinte: a religião dizia assim, ama a Deus, não cobiçais a mulher do próximo, não matarás, não isso e não aquilo, e você tinha que cumprir aquilo e seria salvo. Com o inconsciente, o que a gente percebeu? Que o ser humano, ele tem uma série de tendências, características, caráter. Diante de cada situação, ele reage de uma forma ou de outra. Só uma cartilha de fora para dentro não resolve o nosso problema de reforma íntima. Por isso que a doutrina espírita, ela, acima de tudo, quando surge com o impacto do fenômeno. Porque diante do fenômeno, por mais que o nosso inconsciente queira criar fugas, o impacto da realidade nos obriga a lutar pela nossa mudança. Aqui a gente não vai poder ler por causa do tempo, mas a experiência de quase morte é uma experiência que tem acontecido há milênios. Platão já relata uma pessoa que teve uma experiência de quase morte. Experiência de quase morte, a pessoa não morre, ela quase morre. Ela entra em coma, muitas vezes ela é dada como clinicamente morta, e ela tem uma experiência em que ela sai do corpo, entra num túnel escuro. Nesse túnel ela encontra um ser de luz. Esse ser de luz pergunta a ela, o que vocês acham que ele pergunta? Você foi espírita? Aí você acha que ele pergunta, você aceitou Jesus? É isso que ele pergunta, não. Você é muçulmano? Olha, vocês estão tudo errado, o negócio era ser budista. Você é budista? Não é nada disso. Ele não pergunta isso, ele pergunta assim, coisas do tipo, você está pronto para morrer? Vocês estão? Você amou? Que sentido você deu à sua vida? É isso que o ser de luz pergunta. Mas ele não pergunta como um juiz, como um tribunal, não. Ele pergunta isso, gente, da forma mais constrangedora que existe. Vocês sabem qual é a forma mais constrangedora? O amor. O impacto de um ser que está jogando só amor para você. A gente preferia que ele chegasse para a gente, puxasse a orelha. Ô, rapaz, está tudo errado. Mas não, ele joga só amor. Essas pessoas voltam e a primeira reação delas, elas não contam para todo mundo. Elas ficam lá dentro. Um ou outro ela relata, sei que. Elas não querem o quê? Cair no ridículo. Mas a grande maioria dessas pessoas, acontece uma coisa surpreendente. Desde lá de Platão, na Grécia Antiga. Vocês sabem o que acontece com essas pessoas? Elas mudam. Elas se tornam seres humanos mais amorosos, mais caridosos, mais fraternos. Elas modificam o seu olhar do mundo. Elas são menos severas que os outros seres humanos. Elas perdem a agressividade. Elas perdem o medo da morte. Interessante. Oi? Não, ela volta para o corpo. Ela volta e conta. Por isso que eu estou contando. Mas não anda. Elas vão para o outro lado, encontram com o ser de luz. Ele pergunta, o que você fez da sua vida? Aí volta. Tem vários livros sobre isso, desde os anos 70.
E o que é interessante dessa experiência de quase morte é que hoje você tem centenas de livros. Isso acontece no mundo todo. Estados Unidos é de base protestante, no Brasil, na Índia, na China. O ser de luz parece que está batendo com a doutrina espírita. Porque o que Kardec disse lá no século XIX? É fora da doutrina espírita que não há salvação? Fora da caridade. O ser de luz não pergunta a ele sobre religião. O ser de luz pergunta o que ele fez da vida dele com o coração. E essas pessoas mudam. Olha que curioso. Essas pessoas, independente de crença, idade, país, ao se depararem com a vivência de sair do corpo e ir para o além, e entrar no túnel e encontrar o ser de luz, elas mudam, elas se tornam seres humanos regenerados. Não é porque ela está com medo de ir para o inferno, não é porque o pastor está pregando que se não fizer isso ela está com demônio, não é porque ela quer ganhar uma casa nova, não é porque ela quer ir para nosso lar, ou porque ela quer um marido novo na próxima encarnação, não é nada disso. Ela muda porque o coração dela mudou, ela compreendeu, a visão dela se ampliou. Ela começa a perceber o que os médicos já dizem. O que os médicos dizem hoje em dia? Quem quer viver muito? Vocês querem viver muito? Eles dizem: sorria mais, não é isso? Faça exercício, não é isso? Não coma pão depois das 19 horas. E por aí vai. Tudo que a gente não faz, né? Não espere para uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. A gente não precisa passar por experiência de quase morte, porque vai que a gente não é quase. Vai que não. Sabe uma coisa? Isso aí não tem mais jeito, traz ele para cá logo. Então melhor a gente não passar. Vamos fazer com que essa vida tenha um senso de urgência. Esse seminário que a gente fez, ele tinha essa característica. A gente queria que as pessoas sofressem o impacto dessa ideia. Imagine que você, nesse dia 7 de janeiro de 2014, não está mais aqui, em um corpo físico. Essa é a ideia. Uma das coisas que mais dificulta, nós lá apresentamos várias coisas, mas aqui não tem tempo. Então, uma das coisas que mais dificulta o nosso processo de reforma íntima, de mudança, é algo chamado auto-engano. Porque o auto-engano, ele traz um problema. Olha só. Consegue-se definir um estado que todos nós vivenciamos, muitas vezes em nossa vida. Falo do auto-engano, da negação de fatos e da simples falta de consciência da realidade. Esse estado exagerado de auto-engano compromete a vida pessoal e profissional dos indivíduos. Essa questão permeia nosso cotidiano, eu estou pulando por causa do tempo, e acaba minando nossas capacidades e comprometendo nossos relacionamentos. O fato é que, na maioria das vezes, não nos damos conta que a culpa é nossa e que somente nós podemos reverter situações ruins. O auto-engano costuma ficar evidente quando colocamos a culpa de nossos problemas nos outros, ou temos um olhar crítico em relação aos comportamentos alheios, sempre achando que nós somos melhores. A pessoa que passa pela experiência de quase morte, ela deixa de ser crítica com relação ao outro e se torna mais compassiva. Ela começa a assumir um papel que nós podemos assumir para os outros, o de ser um professor voluntário do bem e não um carrasco. O bárbaro, ele é carrasco. Ele calunia, ele denuncia, ele quer sempre estar por cima. Eu sou melhor. A pessoa que busca o caminho da luz, ele quer ser um educador, um amparador, aquele que auxilia.
O auto-engano, ele coloca a culpa nos outros. Não sei se eu botei aqui alguns exemplos. Deixa eu ver. Alguns exemplos. A mãe que diz que os amigos levaram seu filho para o mau caminho. Ela não tem consciência de que o problema não é por aí. Ela está se auto-enganando. A namorada que, ao ser traída, justifica a situação colocando a culpa na outra mulher. Já viram isso? Às vezes, ela vai na casa da outra e cai na pancadaria. E o marido lá, no bem bom. Sabe como é que é, né? A pessoa está com a visão distorcida. Isso pegou fogo lá no seminário, né? As mulheres, não, a culpa é dele, porque ele... Enfim, o problema não é esse. O problema é que, nesse caso aqui do exemplo, ela está colocando o foco na situação errada. Ela está interpretando errado. Como a mãe também. O paciente que não acredita ser portador de alguma patologia. Isso é perigosíssimo. Uma vez eu ouvi, há muitos anos atrás, um Globo Repórter falava de uma religião que a Globo pega muito no pé dessa religião, e essa religião pega muito no pé da Globo. E eles faziam uma... Como é que é o nome? Sessão de cura Maracanã. Milhares de pessoas. E foi uma pessoa lá, essa pessoa realmente tinha AIDS, e passou pela cura lá da igreja. E aí depois o repórter foi entrevistar, ela disse que estava curada, e era até um rapaz, e ele disse que estava curado, que foi curado por Jesus, e que não adiantava, que ele estava curado. O repórter perguntou a ele se ele passaria pelo exame, pelo reexame. Perguntou ele: tu fez exame para ver se... Não, mas eu estou curado, eu sei que eu estou curado. E o repórter insistiu e eles foram fazer o exame. O que vocês acham que estava? Hein? Ele não foi curado, ele estava com AIDS ainda. Só que ele não aceitou, ele pegou o exame. Não, isso aqui não, Jesus me curou. Isso, gente, é auto-engano. O funcionário que não aceita que precisa se aprimorar é outro problema também. O problema do alcoólatra. O problema do alcoólatra é que ninguém é alcoólatra, vocês já perceberam? Ninguém é alcoólatra. Fala para a pessoa que ela é alcoólatra, você ganha um inimigo. Ganha um inimigo. Ninguém acha que está fazendo. Você diz assim: olha só, o cidadão que se recusa a admitir que é o grande culpado pelo seu alto grau de endividamento. Você diz assim: não, eu estou devendo 15 mil no cartão de crédito, mas eu dou presente para minhas filhas. Você não compra nada para elas, eu que tenho que ficar comprando, eu tenho que comprar isso, eu tenho que comprar para mim. Gente, 15 mil no cartão de crédito, ou 5 mil, ou 900 pratas, seja qual for, não adianta você botar a culpa em o que quer que seja. O que a gente tem que fazer? Se for mulher e for casada, a gente quebra o cartão dela, né? Brincadeira. A gente tem que começar a assumir a responsabilidade dos nossos atos, né? Porque geralmente a gente não quer, a gente transfere isso para alguma situação. É a pessoa que ficou diabética, que ela tinha uma sala, um compartimento na casa dela. Eu conheci essa pessoa, só de Coca-Cola. E ela ficou diabética. A culpa é da Coca-Cola? Coca-Cola não tem consciência, gente. Coca-Cola está lá, você compra se você quiser. Você não tem que tomar refrigerante como água. É um erro. O refrigerante, quem gosta, quem tome, que tome, mas não pode substituir a água. Ele não tomava mais água. Há meses que ele nem sabia o que era água, era só Coca-Cola. O pâncreas dele foi danificando. Então,
Aí embaixo, agimos como aquela criança que ao correr tropeça na cadeira, cai e fala que a culpa é da cadeira que estava no lugar errado. Mas eu estava me divertindo e a cadeira aparece de repente. Justifica, choramingando pequeno para a mãe. E às vezes é a própria mãe que diz assim: sai, fala, né? Para a cadeira: ah, cadeira, você é má. Já está ensinando auto-engano para a criança desde pequenininho, né? Porque tem que falar para ele o quê? Que na verdade ele não tem nada que ficar correndo, que ele tem que olhar para onde anda, não é isso? Vamos confessar para nós mesmos, não é para aqui, para a gente não, a gente não precisa falar nada, só olha, dá um risinho, o risinho já denuncia. Vamos confessar que várias vezes somos como essa criança e culpamos o mundo pelo nosso fracasso, intolerância e descontentamento. Esse tipo de comportamento acaba piorando o problema e nos torna reféns do próprio modo de pensar, pois não somos capazes de ver além do problema ou insatisfação. Essa cegueira ou auto-engano provoca uma relação interessante. O auto-engano, se nós não tivéssemos auto-engano, hoje nós seríamos seres espiritualizados. Por nós termos algum nível de auto-engano, nós temos dificuldade em perdoar, em amar, em abrir mão, em renunciar, em mudar a forma de sentir. Tudo isso são auto-enganos. Então, o maior problema do auto-engano é que, assim como o alcoólatra não gosta de se dizer que ele é alcoolizado, a maioria de nós nem sabe que boa parte das nossas atitudes estão construídas de uma forma enganada, mesmo a gente já sendo espírita. Porque apesar de a gente já ser espírita, nós ainda agimos em muitas das situações críticas de crise como bárbaro. E aí qual é o problema? Você tem o problema, mas você não tem condições, por estar no nível de auto-engano, de entender a causa real do problema. Você, por não ter lucidez, identifica o problema de forma equivocada. Logo, não vai ter solução certa. A solução vai ser equivocada. Se a solução é inadequada, o problema se agrava. E isso a doutrina espírita mostra pra gente. Quando eu tenho uma pessoa problema na minha vida e começo a achar que a culpa é dela, que eu sou vítima, a solução para isso vai estar alicerçada em sentimentos de raiva, ódio, mágoa, ressentimento, revide, assassinato. Depende do nível de compreensão da pessoa, né? Não, eu não penso mais nela. Para mim ela não existe. Você assassinou ela dentro de você. Isso não é solução do problema. Você ainda acha que ela é. Você é vítima. O que a doutrina espírita mostra pra gente? Existe vítima? Hein, gente? Todos nós temos responsabilidade sobre as dores que se ajuntam no nosso destino. Essa responsabilidade ou é dessa vida ou é de vidas de outrora. Muitas vezes o que a gente pensa que o problema é de outras vidas é dessa vida, de escolhas que nós fizemos livremente, escolhas erradas, escolhas que não eram o destino, escolhas construídas dentro do auto-engano. Exemplo, inclusive havia uma pessoa lá no seminário que é policial e que confirmou que isso acontece muito nas delegacias. Ele já viu isso mais de uma vez.
Eu conto esse caso que eu vi uma psicóloga falando na TV. E também vi a Yasmin Madeira no seminário que ela fez, ela falou também. Mesmo caso. Mariazinha. Mariazinha pertence ao planeta Terra. O planeta Terra tem mais de 6 bilhões de pessoas. São 3 bilhões de homens, 3 bilhões de mulheres. Mariazinha escolheu como companheiro o Zequinha. O Zequinha tinha uma característica interessante. Enchia a cara, era excelente pessoa. Quando enchia a cara, batia na Mariazinha. De tanto bater nela, ela foi para a delegacia e denunciou. Aí entrou a Lei Maria da Penha e tudo mais, ela se separou. Zequinha acabou. Mariazinha ficou 1 ano, 2 anos sozinha. De vez em quando vinham os outros homens, chamavam para sair, sei o que. Ela só, não, só amigo, não. Aí vem o Zé das Couve. Quando ela vê o Zé das Couve, aí ela se interessou. Quem que o Zé das Couve tinha como principal característica? Depois que eles estão juntos. Antes era tudo, diferente. Aí depois que estão juntos, o Zé das Couve gostava de beber. E quando o Zé das Couve bebia, batia nela. A mesma situação. Ela foi de novo para a delegacia, separou. Aí ela ficou mais 4 anos sozinha. Todos que vinham, ela... Não. Até que apareceu o José da padaria. O José da padaria tinha uma característica. Adivinha qual era? Terceiro que ela escolheu. Isso é coisa de outras vidas? Gente, ela tinha, aí vem o inconsciente, mecanismos de interesse que faziam com que, entre milhares de homens, ela se sentia atraída para aquele tipo de pessoa. Auto-engano. Claro que o ser humano tem todo o direito de ter preferências. Cada um de nós tem, quando solteiro, o direito de escolher quem quiser. Não é disso que a gente está falando. O problema é quando essas escolhas estão muito claramente demonstrando que te prejudicam. Sejam escolhas no campo sentimental, sejam escolhas do dia a dia, do cotidiano. A gente vai de auto-engano em auto-engano, criando teias que nos amarram, que nos sufocam, que criam crises, depressões, doença, enfermidade e o que é pior de tudo, o pior que pode acontecer, afasta, a gente vai aos poucos agravando o problema e a nossa visão espiritual das coisas, ela vai se perdendo. E quanto mais você perde a visão espiritual das coisas, maior é a probabilidade de você cometer erros. Porque é apenas com a visão espiritual das coisas que você vai conseguir ter uma ação no cotidiano, no teu dia a dia, no ônibus, no táxi, em casa, em qualquer lugar, com mais lucidez, com mais compaixão, com mais caridade, com mais vontade do bem. Não adianta a pessoa ser um trabalhador espírita, vir à casa espírita 20 anos trabalhando ali, e aí ele está em casa e os garotos estão jogando bola na rua e a bola cai na casa dele, bate no portão dele, bate a segunda, ele chega lá e começa a gritar, aí a bola cai na casa dele, aí ele já vem com um facão e joga. Gente, vocês vão dizer assim, não, mas esses garotos são demais, auto-engano, você está jogando a culpa da tua agressividade no outro. Se você tem a visão espiritual das coisas, você se torna uma pessoa mais bondosa e não o mais odiado da rua.
A bondade, ela não é uma obrigação, ela é um estado de espírito. A doutrina espírita fornece conhecimento a nós para que nós possamos desenvolver isso. Tem gente que já é assim naturalmente, que já conquistou isso. Nós precisamos sedimentar isso. A experiência da morte é a mais profunda experiência da vida. Que coisa interessante, né? A experiência da morte é a mais profunda experiência da vida. Eu não sei se... Eu já perguntei isso aqui. Aliás, eu falo sempre. Vocês sabiam que vocês vão morrer um dia? Sabia? Quando eu falo isso no meu centro, tem um amigo meu e do Edson, que ele faz assim com o dedo. Ele senta lá atrás, aí ele faz assim. Ó. Por que ele diz assim? Vocês sabem por que ele faz isso? Porque o espírito não morre. Aí eu já conheço ele, né? Aí eu corrijo, né? Eu falo de propósito, aí já corrijo. Vocês sabiam que o corpo físico de vocês, esse corpo físico, um dia vocês vão querer levantar e ele não vai obedecer mais? Vocês vão querer falar, eu disse, me socorre. E ele não vai mais. Vocês sabiam disso? Aí vai aparecer a avó, aquela avó, para alguns a mãe, que já desencarnou. Ei, eu estou vendo mamãe. Ei, Deus, eu estou vendo mamãe. Vocês sabem o que isso significa? Se não sabem, eu já vou dizendo para vocês. É a hora. A experiência da morte, gente, todos nós vamos passar. Um dia. Nós já passamos diversas vezes. O nosso problema é que a gente passa a vida pensando como um louco. Vamos ler. Sabemos que apenas um louco perderia tempo decorando seu quarto de hotel, mas nós nos comportamos assim durante toda a nossa vida. Quando a realidade nos pega de surpresa no momento da morte, levamos um grande choque ao vermos nossas fantasias interrompidas pela desintegração do corpo. Ninguém vai decorar o hotel que você vai ficar 2 dias. Então o centro vai fazer a excursão lá em São Lourenço. Você não vai chegar e falar, olha, nós temos que pintar aqui a parede do hotel. Alguém vai fazer isso? Mas a gente se comporta com a vida como se aqui fosse para sempre. E a gente vai se auto-enganando sobre isso e não usa a vida para o que ela foi nos dado, para o nosso crescimento, para a evolução. E a gente vai se auto-enganando. Amar o próximo, não é bonito? Muito bonito. Aí você lê há 2000 anos. Alguém aqui já leu? Eu li e eu chorei. No momento lá que Públio Lentulus encontra com Jesus na praia. Eu chorei. Aí você chora. Ah, eu já sou espiritualizado, estou chorando lendo um livro. Né? Mas não faz mais nada com relação a isso. Continua cortando a bola dos garotos, né? Se o vizinho põe o cocô, né? Tem vizinho que faz isso. Se vocês não tem vizinho assim, levanta a mão para o céu e dá graças a Deus. Mas tem vizinho que vai lá, o cachorro faz cocô na calçada dele, ele vai, tira e põe no seu. Aí você já vai lá, aí vai brigar, né? Às vezes você está dirigindo, aí a mulher, eu falei mulher? Não, deleta aí. Alguém faz uma barbeiragem na tua frente com outro carro, aí você se destempera, né? Isso é brincadeira, tá, gente? Então o que acontece? Nós precisamos, até porque vocês sabem que o seguro para as mulheres é mais barato, não é isso? Por quê? Porque elas fazem menos barbeiragem. Elas só demoram mais a fazer a manobra, mas elas fazem menos barbeiragem. Isso é fato, vocês sabem disso. O homem é muito mais, né? Essa coisa do macho, faz muito mais bobagem no trânsito que mulher. Então o que acontece? Nós precisamos compreender que a vida, essa vida na Terra, não é uma viagem de férias. Nós estamos acostumados a ligar a palavra morte a apenas a ausência de vida. Isso é um erro. Existem outros tipos de morte e precisamos morrer todo dia. A morte nada mais é do que uma passagem, uma transformação
não existe planta sem a morte da semente. Não existe embrião sem a morte do óvulo e do esperma. Não existe borboleta sem a morte da lagarta. A morte nada mais é do que o ponto de partida para o início de algo novo. É a fronteira entre o passado e o futuro. Se você quer ser um bom universitário, mate dentro de você o secundarista aéreo, que acha que ainda tem muito tempo pela frente. Quer ser um bom profissional? Então mate dentro de você o universitário. Tem que matar esse antivírus. Descomprometido, que acha que a vida se resume a estudar só o suficiente para fazer as provas. A gente, muitas vezes, quando faz a faculdade, encontra esse tipo de pessoa. Ele acha que só tirando a nota para passar, tá bom. Só que quando ele entra no mercado, o cara lá que está empregando, ele quer um bom profissional. E a pessoa não estudou para ser um bom profissional. E aí você às vezes encontra um engenheiro como Gari. Ele fez medicina, mas está aqui como ascensorista do prédio. Por quê? Porque na verdade ele estava se auto-enganando. O que a gente precisa fazer? É fácil ter emprego bom? Não. Mas você, como tudo na vida, tem que ter prioridades. Quer ter um bom relacionamento? Então mate dentro de você o jovem inseguro ou ciumento, ou solteiro solto que pensa poder fazer planos sozinho, sem ter que dividir espaços, projetos e tempos com mais ninguém. E isso acontece muito. A pessoa é tão ciumenta, que ela não percebe que o ciúme, a possessividade, cria o fim do relacionamento. Ela quer ter o relacionamento, mas na verdade ela está criando condições para que ele termine, por causa do auto-engano. Quem quer ter um bom relacionamento tem que matar o jovem inseguro, a baixa estima, tem que valorizar o outro e valorizar a relação de confiança. E se a pessoa quer dividir uma casa com uma outra pessoa, ela não pode mais pensar que pode fazer os planos sozinhos. Ela tem que entender que ela não está mais solteira. O solteiro tem que morrer para formar a dupla. Agora é um conjunto. Enfim, todo o processo de evolução exige que matemos o nosso eu passado inferior. Matemos o bárbaro. Então, o que você precisa matar em si ainda hoje para que nasça o ser que você tanto deseja ser? Pense nisso e morra. Mas não esqueça de nascer melhor ainda. Nós precisamos matar esse homem velho. Jesus disse que não se coloca vinho novo em odres velhos, em vasos velhos. Nós precisamos nos transformar num vaso novo, para que as coisas novas e boas surjam. Enquanto nós estivermos presos ao homem velho, nós vamos estar presos aos velhos hábitos do sofrimento. Viva cada dia como se fosse o último. Um dia você acerta, porque ele vai chegar o último dia. O último dia vai chegar, ele te espera lá na esquina. O nosso problema qual é? Eu preciso chegar nesse último dia tranquilo, com a minha consciência tranquila, ser aplaudido pelos mentores e não com medo de encontrar fulano e ciclano, porque minha consciência está pesada. Então, gente, sobreviver apenas não é nada. A vida que Deus nos deu, ela exige da gente superação do nosso egoísmo e do nosso orgulho. O conhecimento espírita, ele permite que nós tenhamos essa visão filosófica dos antigos filósofos, uma visão que coloque diante da gente a necessidade da mudança, de nós trabalharmos
diariamente perseguindo o homem novo, o homem de bem, o homem que ajuda as pessoas, o homem que é alegre, o homem que não quer impor às pessoas a sua verdade, mas que quer amar as pessoas. O conhecimento espírita, ele pode dar a nós essa vontade de ser um ser humano bom, independente se eu vou para nosso lar ou não. O umbral é uma região de conflito em que só está lá quem está auto-enganado. Todas as pessoas que vão para o umbral, elas justificam seus atos errados e por isso precisam dele, para que numa crise elas percebam, como aconteceu com André Luiz, a necessidade da mudança. Você realmente quer melhorar-se como ser humano? Isso é a grande questão que nós precisamos ter em mente. Nós queremos? Poderia sempre um homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? Sim, e frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Com poucos de vós fazem esforço. Quando nós ainda estamos presos ao egoísmo, ao orgulho, à prepotência, à arrogância, à agressividade, à ciumeira, à possessividade, o que nos falta, na verdade, é vontade. Nós queremos ainda estar ali. E nós precisamos pensar, usar essa reflexão de que todo dia pode ser o último dia, como Santo Agostinho recomenda no item 919, e a gente repassar o nosso dia a dia e ver o que de bom a gente pode ter deixado de fazer. Quando uma criatura humana desperta para um grande sonho e sobre ele lança toda a força de sua alma, todo o universo conspira a seu favor. Se nós realmente nos dedicarmos a uma reconciliação com todas as pessoas, a uma vivência de fraternidade, de carinho, de amorosidade, tudo vai conspirar a favor. Nós não conseguimos isso porque, na verdade, nós ainda estamos presos à empurração da barriga. Para finalizar, final do capítulo 1 de Nosso Lar. André Luiz está onde? No umbral. E ele deixa essa frase, esse texto: ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois. A grande lição que André Luiz nos deixa, se expondo desse jeito, é urgente a nossa necessidade de amar, de nos doar, de nos tornar bondosos, compassivos e principalmente reconciliar com todas as pessoas. Que Jesus nos inspire, nos motive e nos estimule a realizar isso hoje, para que daqui a um ano, quando nós estivermos lá no além, no nosso lar ou no umbral, nós estejamos realizados, esteja onde estivermos. Tá bom, gente? Obrigado aí. Que Jesus esteja conosco hoje e sempre.